Olha só, quem será que realmente comanda uma viagem? Pode parecer uma pergunta meio, sei lá, estranha, né? Mas a verdade é que por trás de cada roteiro, de cada foto postada, existe uma estrutura enorme e quase sempre totalmente invisível. Dá para pensar no turismo como uma grande engrenagem, sabe? Tudo tem que estar bem azeitado. Para um destino turístico funcionar direitinho, várias peças precisam se encaixar perfeitamente. A questão é, que peças são essas? E mais importante, quem são os mecânicos que fazem tudo isso acontecer para garantir que a experiência de quem viaja seja incrível? Então, a nossa proposta aqui é justamente essa. Vamos juntos desmontar essa máquina. A gente vai dar uma olhada em cada uma das peças essenciais que fazem tudo funcionar, desde as estratégias globais lá no topo até os mínimos detalhes de um destino turístico. Beleza? Então, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, a gente fala dessa máquina invisível do turismo. Depois, a gente mergulha nas peças globais e nacionais, na equipe estadual e municipal, nos executores dos grandes eventos e, por fim, vamos ver qual é a voz do povo nisso tudo e fazer um resumão. Bora lá? Muito bem, começando pelo topo da pirâmide. Quem são os grandes arquitetos por trás de tudo? Quem é que desenha o plano mestre, sabe? As regras do jogo para o turismo, tanto no nível mundial quanto aqui no nosso país. Bom, no palco mundial a gente tem a OMT, a Organização Mundial do Turismo. E a melhor maneira de entender o que ela faz é pensar nela como se fosse a ONU do turismo. É uma analogia perfeita. Ela não vai organizar uma viagem específica, claro, mas ela cria, por exemplo, o Código de Ética Mundial do Turismo. É ela que ajuda a garantir que o turismo seja uma força positiva, sabe? Promovendo coisas super importantes como sustentabilidade e acessibilidade. Ok, agora, aterrissando aqui no Brasil, a coisa se divide em duas frentes. De um lado, tem o Ministério do Turismo, o MTUR. Ele cuida, digamos, de dentro de casa. É ele que define as políticas, libera verba para a infraestrutura, tipo uma estrada que leva a um ponto turístico, e organiza todo o setor. Do outro lado, tem a Embratur. O foco dela é para fora. O trabalho da Embratur é exclusivamente fazer o marketing do Brasil no exterior, para atrair turistas estrangeiros. A lógica é simples e genial. Um arruma a casa e o outro chama as visitas para a festa. Beleza, já vimos o nível federal, lá em Brasília. Mas e na prática? No dia a dia? Quem é que cuida do turismo no estado ou na cidade que a gente visita? Vamos dar um zoom e ver como isso funciona mais de perto. E aqui tem outra analogia que, olha, é fantástica. A Secretaria Estadual, a Setur, é como se fosse a maestrina de uma orquestra. É ela que pega várias cidades e as une numa região turística, tipo a Costa Verde, e promove esse pacote completo. Já a Secretaria Municipal, a Semutur, seria a zeladora. Ela que cuida dos detalhes no local. Garante que as placas de sinalização estão lá, que o acesso às atrações está limpo, que tem um centro de informações funcionando. E um exemplo prático deixa isso super claro. Pensa assim, a Setur, a Secretaria Estadual, cria uma grande campanha para promover a região das cidades imperiais. Aí, quando o turista chega em Petrópolis, por exemplo, a Semutur, que é a Secretaria Municipal de lá, já cuidou de tudo. Tem placas novas, guias locais qualificados esperando, ou seja, é a maestrina e a zeladora trabalhando em perfeita harmonia, a estratégia e a execução andando de mãos dadas. Tá, mas e aqueles eventos gigantescos? Tipo, Carnaval, Réveillon, quem é que consegue colocar uma operação dessas de pé? Para isso, a gente precisa de um outro tipo de peça nessa engrenagem. Equipes muito mais ágeis, feitas para botar a mão na massa. E a melhor forma de entender isso é com a ideia de cérebro e braços. A secretaria, seja ela municipal ou estadual, é o cérebro. Ela planeja, pensa nas políticas a longo prazo, cria as regras. Agora, uma empresa pública, como a famosa Rio Tour, no Rio de Janeiro, ela é os braços. Ela vai lá e faz, executa. Ela tem a velocidade operacional para organizar os eventos, contratar shows, fechar parcerias, uma agilidade que a estrutura normal do governo simplesmente não tem. E o que esses braços fazem na prática? Nossa, a lista é gigante. Organizar toda a logística do carnaval no Sambódromo. Gerenciar aquela festa absurda que é o Réveillon em Copacabana. Até mesmo cuidar dos postos de informação turística pela cidade e correr atrás de patrocínio para os eventos. É a força-tarefa que realmente transforma o plano em realidade. Certo. A gente já passou pelo governo em todos os níveis. Global, nacional, estadual, municipal. Mas espera aí, uma máquina complexa como essa não pode funcionar sem o seu componente talvez mais importante. As pessoas. O pessoal que vive o turismo ali, no dia a dia. Onde é que a voz da comunidade entra nisso tudo? Chegou a hora de descobrir a última peça dessa engrenagem antes da gente montar o quebra-cabeça inteiro. E essa peça é o CONTUR, o Conselho Municipal de Turismo. E olha, esse ponto aqui é fundamental. O CONTUR não é exatamente um órgão do governo.
Ele é um fórum de discussão. É o lugar onde donos de hotéis, guias de turismo, donos de restaurantes, todo o pessoal da iniciativa privada senta na mesma mesa que o pessoal da prefeitura. E para quê? Para decidir juntos como os recursos do turismo vão ser usados. Na prática, a garantia de que a comunidade local tem voz e poder de decisão. Então, para a gente resumir e visualizar tudo, aqui está um mapa completo. Lá no topo, a OMT, com as regras globais. No Brasil, o MTUR arruma a casa e a Embratur vende para o mundo. No estado, a Setur é a maestrina que integra as regiões. E no município, a Semutur cuida de todos os detalhes locais. Tá aí, a máquina é invisível, agora totalmente montada. E agora, depois de ver toda essa engrenagem funcionando, fica aquela reflexão, né? Se a gente pensar em tudo, desde a grande estratégia global da OMT até aquela plaquinha de rua que a Semotor cuidou de instalar, qual dessas peças é a mais crítica? Qual delas faz uma viagem deixar de ser apenas boa para se tornar absolutamente inesquecível? É uma pergunta interessante e a resposta, com certeza, não é nada simples.